Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal do YouTube. Nós estamos meditando as 7 dores de Nossa Senhora. E hoje é o dia de meditar a última dor, a 7ª dor, quando Jesus foi sepultado. O momento do sepultamento é um momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis na perda de alguém. Maria, a nossa mãe, ela conhece muito bem de dores e sofrimentos. Então, eu não sei qual é a cruz que você está passando nesse momento, se é a perda do ente querido ou qual foi a outra cruz apresentada a você. Mas Maria conhece a tua dor e ela é quem vai te consolar. Ela, com esse olhar puro de mãe, é quem vai te dar colo, é quem vai te confortar, é quem vai te apontar a direção. Então, recorra a ela muitas vezes. Nós vamos meditar agora a 7ª dor e eu vou deixar essa playlist salva para que você possa meditar nisso aqui quantas vezes forem possível, tá? O texto está escrito aqui na legenda na íntegra para você ler junto comigo e no final aqui tem um pedido de Maria, né? Meditem nas minhas dores muitas vezes, porque isso muda a nossa mentalidade e ajuda a nos aproximar mais do desejo de Jesus para nós. 7ª dor, Jesus é sepultado. Amados filhos, quanta dor quando tive que ver sepultado meu filho. A quanta humilhação meu filho se sujeitou, deixando-se sepultar, sendo ele o mesmo Deus. Por humildade, Jesus submeteu-se à própria sepultura, para depois, glorioso, ressuscitar dentre os mortos. Bem sabia Jesus o quanto eu ia sofrer vendo-o sepultado. Não me poupando, quis que eu também fosse participante na sua infinita humilhação. Não quis poupar. Deus não quis poupar Jesus, Deus não quis poupar Maria e talvez Ele não queira te poupar ou me poupar. Então, muitas vezes a gente entra em negação quando recebe uma cruz, mas Deus não quer te poupar, porque Ele sabe que a humilhação é que produz a santidade. Vamos continuar. Almas que temeis ser humilhadas, vede como Deus amou a humilhação. Eu vou repetir essa frase. Almas que temeis ser humilhadas, vede como Deus amou a humilhação. Tanto que deixou-se sepultar nos santos sacrários, a esconder sua majestade e esplendor até o fim do mundo. Na verdade, o que se vê no sacrário? Apenas uma hóstia branca e nada mais. Ele esconde sua magnificência debaixo da massa branca das espécies de pão. Em verdade vos digo, não o admirais quanto ele merece, por Jesus assim se humilhar até o fim dos séculos. A humildade não rebaixa o homem, pois Deus se humilhou até a sepultura e não deixou de ser Deus. Amados filhos, se quereis corresponder ao amor de Jesus, mostrai-lhe que o amais, aceitando as humilhações. A aceitação da humilhação vos purifica de toda e qualquer imperfeição, e desprendendo-vos deste mundo, vos faz desejar o paraíso. Queridos filhos, apresentei-vos essas minhas 7 dores, não para queixar-me, mas somente para mostrar-vos as virtudes que deveis praticar, para um dia estar ao meu lado e ao lado de Jesus. Recebereis a glória imortal, que é a recompensa das almas que neste mundo souberam morrer para si, vivendo só para Deus. Vossa mãe vos abençoa e vos convida a meditar muitas vezes nestas palavras ditas, porque eu muito vos amo. Quem aqui nesse mundo, a não ser que já esteja muito voltado para Deus, com os olhos muito espirituais, deseja a humilhação? Aqui nesse mundo a gente deseja conforto, a gente deseja prazer, a gente deseja alegria, dinheiro, sucesso, reconhecimento, fama. Agora a humilhação a gente não deseja. Só é capaz de desejar a humilhação quem já está com esse olho muito voltado à vontade de Deus, já teve uma metanoia, né? uma transformação na mente para desejar de fato as coisas do alto. E é por isso que a gente precisa meditar muitas vezes nas dores de Maria, muitas vezes a Via Sacra, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, muitas vezes a gente precisa buscar muito, meditar a vida dos santos, ler as frases de santo, para que a gente comece a mudar a nossa mentalidade, que nesse mundo nos leva para um lado, para olhar para aquilo que Deus leva. Hoje eu estava assistindo o Rosário do Frei Gilson e ele estava meditando 1 Coríntios capítulo 3, depois vocês podem ler aí na sua casa. Mas lá ele falava assim, irmãos, eu não pude partilhar sobre coisas espirituais porque vocês ainda são muito carnais, vocês ainda são como criancinhas no reino de Deus. Então, ou seja, ali ele está deixando claro que existe pessoas muito carnais, que olham muito para esse mundo material, que só vivem nessa terra olhando para as coisas da terra, aquelas pessoas que tudo
tudo que é uma prova, tudo olha de forma concreta para as coisas, e existem as pessoas que têm visão espiritual, as pessoas que vivem aqui como se fosse tudo para Deus. Então tem a diferença aqui, e você precisa se decidir, você quer ser um ser carnal ou espiritual? Eu quero ser alguém espiritual, então eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar transformar a minha mentalidade de acordo com a vontade de Deus, o que não é fácil, porque a nossa humanidade nos leva a querer sempre o nosso lado mais egoísta, né? O nosso prazer, as nossas recompensas. E Deus, ele ama a humilhação, como foi dito aqui, né? Ele não poupou o filho dele, ele não poupou Maria, ele não poupou os apóstolos, ele não vai te poupar. E você precisa abraçar essa cruz, né? Você precisa olhar para buscar entender as coisas como o Senhor busca. Eu assisti um testemunho do padre Adriano Dandonai, eu acho que é o nome dele, e ele falava que todos os dias ele acordava e pedia para o Espírito Santo os óculos do Espírito Santo. Espírito Santo, me dê os seus óculos, eu quero ver as coisas como você vê, eu quero ver o mundo como você vê, porque é muito diferente da nossa forma. Então a gente precisa pedir essa visão espiritual para que a gente vê as coisas como Deus deseja, né? E isso tira muitas vezes a nossa dor, a nossa confusão, as nossas dúvidas, né? Porque Deus é quem traz o nosso consolo. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós. Só que muitas vezes a gente entra em negação achando que nós sabemos mais, né? Essa arrogância muitas vezes de duvidar das coisas, de duvidar da bondade de Deus, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente precisa pedir essa visão espiritual, esse dom do Espírito de ver as coisas como o Senhor vê, de ver as coisas como Maria vê. E para isso a gente precisa só buscar mais intimidade, né? Então meditar em tudo aquilo que já aconteceu, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, o que está escrito na vida dos santos, o que está escrito na tradição, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a ver o mundo como Deus deseja, né? A viver aqui nesse mundo como Deus deseja. A gente precisa se decidir, ser carnais ou espirituais. Então hoje nós vamos rezar para que nós tenhamos mais essa visão espiritual, para que nós busquemos viver aqui nessa terra da forma como o Senhor deseja, que Ele nos ajude a enxergar o mundo da forma como Ele deseja, que Ele nos ajude a enxergar a nossa cruz com a forma como Ele deseja, porque muitas vezes a gente quer negar a nossa cruz, e Ele deseja que a gente abrace a nossa cruz, né? Lá Ele fala em tudo dai graças, e muitas vezes é tão difícil para a gente conseguir agradecer aquilo que a gente não está conseguindo nem entender por que está passando, mas a gente precisa pedir justamente essa ajuda de Deus. Então vamos rezar por essas causas hoje, pelas cruzes que a gente não entende, mas que a gente precisa aceitar e abraçar, e rezar também pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que está passando por alguma dificuldade, não sei qual, né? A perda do ente querido, um diagnóstico de uma doença grave, não poder ter filhos, dificuldade financeira, não sei qual cruz, né, que você está passando ou que você sabe que tem um amigo ou uma amiga passando, mas encaminhe esse vídeo, encaminhe essa playlist para ela, para que ela possa meditar e passar a aceitar um pouco mais a vontade do Senhor. Fique com Deus até o próximo vídeo, que agora eu não sei exatamente qual será o tema, mas em breve teremos mais vídeos aqui nesse canal.